Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje eu vou trazer para vocês um assunto muito interessante. Vamos conversar sobre o tratamento de rugas sem a aplicação de Botox, ok? Para quem está assistindo, gravado pelo YouTube, não se esqueçam de se inscreverem lá no canal. Então vamos lá, tratando rugas sem a aplicação de Botox, tá? Então nós vamos lembrar um pouquinho aqui sobre essas alterações, né? O que são as rugas, algumas outras alterações do envelhecimento, vou comentar também. E aí vou trazer para vocês duas associações de recursos que são muito interessantes para tratar as rugas, tá? As linhas de expressão e sulcos mais profundos, tá? Então vamos lá. As rugas, elas são lesões, né, que fazem parte de um quadro de envelhecimento. Nós sabemos que o nosso envelhecimento, ele é tanto intrínseco, fisiológico, cronológico, quanto extrínseco, né, ou também chamado de fotoenvelhecimento ou envelhecimento precoce, tá? Nas duas situações, nós observamos a presença de rugas, tá? Então, dependendo do tipo de envelhecimento, essas rugas vão ser mais evidentes, podem ser mais profundas. Essa questão da profundidade depende também da espessura da pele. A quantidade de rugas também tem uma relação com a espessura e com a exposição solar. Então, os quadros de fotoenvelhecimento, normalmente os pacientes apresentam mais rugas, mais flacidez, além de outras alterações como as manchas, né, alterações de pigmentação, que são as melanoses solares, tá? Então nós sabemos que de todo envelhecimento que eu identifico, né, todas as alterações que eu observo na pele do meu paciente, apenas 30%, né, em torno disso, de 30% é um envelhecimento intrínseco, aquele que é fisiológico, que ele surge na pele com o passar do tempo, com a idade mesmo. Então, o que nós observamos mais evidente é uma perda de sustentação, né? Então, uma flacidez em algumas áreas específicas, como pálpebras, tá? Região pré-auricular, e a perda de contorno facial. E também as rugas nas regiões de mímica mais evidente, né? Então, tem pessoas que é mais na região frontal, outros um pouquinho mais aqui no corrugador de supercílios, orbicular dos olhos, dos lábios, né? O sulco nasogeniano tem relação com a mímica, mas também com a queda da bochecha, tá? E com uma questão de anatomia realmente da face, tá? Mas esses são dois sinais, né, que eles se apresentam nesse envelhecimento fisiológico do passar do tempo e também se apresentam no envelhecimento extrínseco, fotoenvelhecimento. Esse fotoenvelhecimento nós chamamos assim porque o principal agente agressor é a radiação ultravioleta do sol, mas nós temos outros agentes externos que também favorecem, né, esse quadro. Que o segundo, né, depois da radiação ultravioleta, é o tabagismo. Depois nós temos vários agentes externos como poluentes, uso de medicamentos, alimentação, sono, né, noites de sono que não são, né, bem reparadoras. Então são vários os fatores, mas o principal é a radiação ultravioleta, e o segundo, que causa um dano muito grande pela questão da vasoconstrição que a nicotina faz, é o tabagismo, tá? Então nós temos rugas em todas as situações, tá? Essas rugas, elas podem ser classificadas, né, de acordo com a profundidade, de acordo com a localização, a quantidade de rugas. Tudo isso eu devo estar anotando na minha ficha de avaliação do meu paciente, tá? E o que nós observamos ultimamente? Que a impressão que a gente tem é de que as pessoas, né, os nossos pacientes, só querem fazer botox e preenchimento, tá? E aí eu trago um questionamento assim: será que realmente as pessoas só querem fazer botox, ou nós ficamos com essa impressão porque está realmente em alta, né, a toxina botulínica, que é o botox, é um recurso já utilizado há muito tempo, muitos anos, mas inicialmente somente os médicos, né, dermatologistas faziam, aos poucos outros profissionais foram fazendo, e hoje nós podemos dizer que temos, né, todos os profissionais da área de saúde que atuam com a estética fazem a aplicação da toxina. Então, provavelmente por isso, né, que nós temos, né, muito mais profissionais fazendo, muito mais acessível para muitas pessoas. Mas, às vezes isso é uma impressão, porque está tão na moda, as pessoas comentam muito, né?
E outro questionamento que eu trago é, será que o paciente realmente, né, os pacientes só querem fazer botox e preenchimento? Será que eles sabem dos outros recursos que existem, né, outras opções que ele pode estar fazendo? E uma outra coisa que é muito importante, que provavelmente o paciente não saiba, mas que é importante que o profissional saiba, botox, tanto o botox, né, quanto o preenchimento, eles não vão resolver todas as alterações que uma pele envelhecida costuma apresentar, tá? Quando eu falo de rugas, eu penso a toxina botulínica, tá? Ela é uma substância que causa uma paralisia temporária da musculatura, tá? Não é também uma paralisia total, né? Mas ela vai diminuir muito a mímica. Então, quando a pessoa faz aquele movimento, na verdade, ela não faz, né? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu elevo aqui na sobrancelha, contraindo a musculatura frontal, que formaria aqui linhas frontais, né? Não se formam. Eu nunca apliquei botox, já aproveito para confessar aqui para vocês, mas não tem essa mímica muito forte. Em contrapartida, aqui, de corrugador de supercílios, tem, né? Então, o fato de você estar sempre fazendo esse movimento e de uma forma até, né? Você nem percebe que está fazendo, as rugas vão se aprofundando, vão ficando cada vez mais marcadas, porque a ruga ela é uma dobra na pele, é como se fosse uma prega na pele, né? Então, quando você aplica, né, o profissional aplica a toxina botulínica no seu paciente, ele vai reduzir muito esse movimento, tá? Então, ele não vai ficar aprofundando cada vez mais. Dependendo da profundidade dessa ruga, seria necessário um preenchimento, tá? Então, o preenchimento, normalmente, o que é mais realizado é o preenchimento com ácido hialurônico, que é um preenchedor temporário, né? Então, ele vai ser reabsorvido depois de um certo tempo, assim como a toxina também, né? Não são recursos permanentes, tá? Então, necessitam de reaplicações. Mas quando eu paro para observar outras alterações, né? Então, flacidez, por exemplo, nem o preenchimento, nem o botox vai resolver. As alterações de pigmentação, a desidratação, alterações de textura, as alterações decorrentes de uma lentidão no processo de renovação celular da epiderme, essa pele vai ficando mais opaca, sem viço, às vezes com asperezas, né? Então, nenhuma dessas alterações o botox vai resolver, tá? Mas falando mais especificamente das rugas, eu quero aproveitar para trazer para vocês essas duas associações, tá? Então, nós sabemos que, por mais que nós temos a impressão de que todos querem fazer, né, a aplicação do botox, isso não é uma realidade, tá? Podemos, de repente, dizer que a maioria, grande parte das pessoas que buscam, né, por procedimentos estéticos querem fazer, mas nós sabemos que existe uma parcela, tá? Uma parcela que não é pequena, de possíveis pacientes, né, ou de pacientes de pessoas que não têm interesse em realizar procedimentos injetáveis, tá? As pessoas que sabem a origem, né, da toxina, às vezes tem um pouco de receio, tem pessoas que gostam muito mais de tratar a pele com recursos mais naturais, como cosméticos veganos, né, então com argilas, com cosméticos que têm a base de extratos vegetais. Então, esse público, né, não tem interesse em procedimentos injetáveis, né, não tem interesse na toxina. Tem o público que não gosta, né, de procedimento com agulha, tem aversão à agulha, então também não querem fazer, né, a aplicação da toxina. Então, existe sim um público, tá, um público de pacientes e também um público de profissionais que não tem interesse, tá? Então, o foco do meu trabalho, tá? Esse trabalho que eu venho desenvolvendo agora, de trazer conteúdo aqui para vocês, é voltado para um rejuvenescimento, tá? Então, tanto as rugas quanto flacidez e outras alterações não injetável, tá? Então, eu vou trazer já essas duas opções, duas sugestões para tratar as rugas. Mas o que acontece? A maioria dos recursos que eu tenho quando eu utilizo eletroterapia, fototerapia, termoterapia, cosmetologia, eles tratam junto rugas e flacidez. Alguns tratam de uma forma mais geral, eu faço uma aplicação geral, e outros eu faço uma aplicação mais pontual, tá?
Então, as duas opções, né, as duas sugestões de associações que eu quero trazer para vocês são, tá? Primeiro, radiofrequência com microagulhamento, tá? E a segunda, eu vou falar, é a aplicação do peeling diamantes com o jato de plasma, tá? Então, bem específico para as rugas, tá? Deixa eu só tomar uma aguinha. Então, quando eu falo em suavizar rugas, fazer com que elas se tornem menos evidentes, menos inestéticas, né? Eu vou reduzir a profundidade delas. Eu preciso tratar tanto a epiderme quanto a derme, tá? Se eu trabalho no sentido de preencher esta ruga, ela vai suavizar. Se eu trabalho no sentido de refinar a superfície da pele, também eu vou suavizar, principalmente se são linhas mais delicadas, mais finas e mais superficiais. Quando eu trabalho no sentido de melhorar o teor de hidratação da pele, quando eu trabalho no sentido de melhorar o tônus da pele, trazer mais firmeza para essa pele, promover um efeito lifting, né, que é uma sensação, né, um efeito de tração, de levantar, de tracionar a pele, né, onde o paciente percebe a pele mais esticadinha e mais firme, também eu vou suavizar rugas, tá? Nós utilizamos 3 termos, né? Às vezes, quando eu falo de rugas, eu falo linha de expressão, às vezes eu falo ruga ou sulco, né? Então, a linha de expressão é aquela que tem origem a partir da mímica, tá? E também nós costumamos utilizar quando eu estou tratando de uma lesão mais delicada, mais superficial, tá? E mais fina. Já quando eu falo uma ruga, eu já tenho uma lesão, essa dobra, né, mais profunda, tá? Mais larga, às vezes, mais em menor quantidade, tá? Tem pessoas que às vezes apresentam um quadro que nós chamamos de elastose solar, que é uma situação que ocorre no fotoenvelhecimento, que é a destruição do tecido conectivo elástico da pele pela radiação ultravioleta, e aí essa pele apresenta como um quadriculado mesmo, né, um quadriculado formado por rugas, tá, principalmente nesta região, tá, aqui lateral, região pegando um pouco aqui de zigomático, né, e mandibular, região da bochecha, e aí eu tenho rugas numerosas e um pouco mais profundas, tá? Essa questão da profundidade depende muito da espessura da pele. Então, peles mais finas, que normalmente são peles mais secas, as rugas tendem a ser mais superficiais. Não tem como ter uma ruga profunda em uma pele fina, tá? Quando eu tenho peles mais espessas, que normalmente são as peles mais oleosas, eu tenho, então, rugas mais profundas. E quando essas rugas, né, normalmente nessa pele mais seca, que costuma ser uma pele mais fina, eu tenho as rugas mais delicadas, mais superficiais, porém mais numerosas. E nas peles que têm mais oleosidade, são mais espessas, essas rugas costumam ser mais profundas e em menor número, tá? Menos numerosas. A pele mista, eu vou ficar ali, né, intermediário, depende muito da concentração dessa oleosidade. Então, se eu tenho uma pele mista clássica, né, que é essa região de zona T mais oleosa, região frontal, nasal, mentoneana, estas regiões, né, elas se apresentam mais espessas. Então, por conta de uma característica de uma pele mais oleosa, mais espessa, então, se surgirem rugas nessas regiões, elas tendem a ser um pouco mais profundas, tá, do que a área dos olhos, se for uma pele mais seca e mais fina, tá? Então, a pele mista seria aquele, né, intermediário ali. Então, quando eu tenho rugas mais superficiais, eu tenho uma recuperação desse tecido de uma forma mais rápida. É mais fácil suavizar linhas, né, mais delicadas e mais superficiais do que as rugas mais profundas.
Quando eu tenho uma ruga muito profunda, às vezes nós observamos, né, mais até em peles masculinas, essas peles com elastose, às vezes a ruga é tão profunda que você não consegue ver a área central da ruga, porque tem uma dobra, né, de pele tão grande ali, que você precisa tracionar, abrir a ruga para visualizar ali, né, o leito da ruga que nós chamamos. Então aí nós já podemos dizer que é um sulco profundo. Então quanto mais profundo, mais difícil de superficializar, de suavizar essa ruga, tá? Então, eu preciso de mais recursos no sentido de preencher, no sentido de estimular a formação de fibras, tá? Já quando eu tenho as rugas mais superficiais, o trabalho de epiderme, de refinar a epiderme, estimular a renovação celular, já melhora bastante. Associado ao estímulo, tá? Ao preenchimento, à hidratação, você já consegue uma resposta muito mais rápida do que aquela linha aqui, né? Aquela ruga que está mais profunda, tá? Então, eu sempre tenho que trabalhar no sentido de melhorar a qualidade da epiderme, tá? E também da derme. Preciso trabalhar essas duas camadas, tá? Então, quando eu trabalho sobre a epiderme, com relação a rugas, o objetivo é refinar o extrato córneo ou até algumas camadas a mais, tá? Dessa epiderme, com o objetivo de superficializar essa ruga, tornar essa pele mais receptiva aos princípios ativos cosméticos, né? Então, para facilitar até uma hidratação dessa pele, automaticamente, quando eu removo essas camadas, essa pele se torna mais fina, mais receptiva aos cosméticos, também eu melhoro o teor de hidratação, porque aquelas células que estavam mais ressecadas, que estavam mais desidratadas da superfície, eu estou removendo, tá? Então, eu vou melhorar o teor de hidratação natural, porque aquelas células que estão mais profundas, né, estavam cobertas, elas têm um teor de hidratação diferente daquelas que estão expostas, que eu retirei, né, e também vou favorecer a permeação de princípios ativos, tanto nas camadas da epiderme, porque não vamos remover todas, né, as camadas da epiderme, quanto na derme. E também vou promover um clareamento geral, que isso não está diretamente relacionado com rugas, mas está relacionado com o rejuvenescimento, né? Uma pele opaca, sem viço, escurecida, com manchas, ela traz um semblante envelhecido, né? Então, quando eu promovo esse clareamento, através desse refinamento da epiderme, eu já melhoro esse aspecto geral da pele, tá? E o paciente tende a ficar muito satisfeito, tá? Então, além de suavizar as rugas, eu consigo promover um clareamento. Então, esse trabalho sobre a epiderme é muito importante, tá? E nós conseguimos com o uso dos peelings e também o microagulhamento, tá? Então, o microagulhamento, ele tem aqui três papéis diferentes, tá? Nessa questão do rejuvenescimento e de suavizar as rugas, reduzir as rugas, tá? E preciso também promover o estímulo na derme, tratar essa derme para melhorar a qualidade da hidratação, tá? E também estimular os fibroblastos, porque os fibroblastos são as células que vão produzir o colágeno, que tem um efeito preenchedor, então já ajuda a suavizar as linhas, e tem um efeito de melhora do tônus, melhora da firmeza, de promover o efeito lifting. Então, isso também favorece a superficialização, né, a suavização destas rugas, tá? Além de colágeno, que é uma proteína que vai dar origem às fibras colágenas, esses fibroblastos vão produzir mais elastina, que melhoram a elasticidade da pele. Se eu tenho uma boa elasticidade da pele, a minha pele, quando eu realizo o movimento, então eu faço a mímica, né, aqui o sorriso, quando ela tem uma boa elasticidade, ela contrai, ela acompanha o movimento do músculo e tem uma facilidade para voltar à sua posição original. Quando eu tenho perda de elastina, que reduz a elasticidade, é como um elástico frouxinho, né? Ele estica, traciona, mas nem sempre volta ao normal, tá? Então, a elastina também é importante, é uma proteína que vai dar origem às fibras elásticas. E aí temos também a produção aumentada do ácido hialurônico, que é uma substância altamente hidrofílica, tem muita afinidade pelas moléculas de água, então ele mantém um teor de hidratação muito bom e tem também um efeito preenchedor, tá? Mesmo quando eu utilizo o ácido hialurônico tópico, né? Cosmético, que não é injetável, tá?
tá? Nós temos cosméticos que têm 5, 6 tipos diferentes de ácido hialurônico, tá? Então, esse fibroblasto produz isso também e eu ainda associo com o cosmético, tá? Nós sempre vamos associar o cosmético. Então, essa célula, o fibroblasto, ela vai produzir todas essas substâncias e ela vai trazer, então, essa resposta de dentro para fora. Ela vai melhorar o tônus, ela vai superficializar essas rugas por conta do efeito preenchedor, tá? Então, é dessa forma que eu preciso trabalhar para superficializar ou suavizar rugas, tá? E aí, o que que nós utilizamos para melhorar essa condição da derme, para estimular fibroblastos? Nós vamos utilizar recursos que promovem lesões, tá? Lesões controladas e programadas, para que eu tenha como resposta o reparo tecidual. Essa reparação dentro dos parâmetros de regeneração, tá? Onde eu lesiono o tecido e esse tecido trabalha no sentido de repor aquelas células, né, lesionadas, com células idênticas às células originais. Então, não fica nenhuma sequela, não fica nenhum tipo de cicatriz, tá? Eu só vou promover o estímulo e ele vai trabalhar os fibroblastos, né, principalmente no sentido de regenerar aquele tecido. E com isso, como que ele regenera? Aumentando a produção de colágeno, elastina, ácido hialurônico e outras substâncias também, tá? Essas são as principais, tá? E aí, o que que eu tenho de recurso para melhorar a condição da epiderme, que eu falei para vocês, né? Os peelings, podemos utilizar peelings químicos, peelings mecânicos, ou microagulhamento, tá? E para o estímulo dérmico, também nós temos o microagulhamento, a radiofrequência, o jato de plasma, tá? Então, são estes recursos que eu vou falar para vocês dessas associações, tá? Então, por que a associação de peeling diamantes com jato de plasma, tá? Porque com o peeling diamantes eu vou melhorar a condição da epiderme, tá? Eu vou realizar um refinamento da superfície. Nesse caso do peeling diamantes, nós podemos utilizar em duas profundidades diferentes. Eu posso utilizar em uma aplicação superficial, tá? Uma aplicação nível 1, que nós chamamos, que eu vou refinar, remover camadas somente de células mortas, do extrato córneo, tá? E poderia também realizar uma esfoliação nível 2, onde eu vou remover outras camadas, né? Eu vou avançar no extrato córneo, nós sabemos que são várias camadas, né, de células mortas, podendo chegar até as outras camadas. Quando nós vamos associar recursos, eu acho mais prudente manter no nível 1, tá? Então, realizo somente aquela esfoliação mais superficial, tá? Que é aquela que quando você desliza a ponteira abrasiva sobre a pele, essa pele tende a se apresentar esbranquiçada e em seguida levemente avermelhada, tá? Rosada. Faço isso de uma forma geral em toda a face e posso estimular um pouquinho mais até observar um eritema um pouco moderado sobre a área das rugas, tá? Não chega a ser o nível 2, tá? Porque o nível 2 nós precisamos esfoliar bem mais, tá? Mas eu faço um geral de nível 1 e depois eu retorno e reaplico sobre as áreas das rugas, tá? Então, eu vou refinar um pouco mais, eu vou estimular a circulação nesse local, né? Aumentar a vascularização nesse local, não chega ao ponto de desencadear uma inflamação, não chega ao ponto de atingir a derme, tá? Mas aí eu já consegui aquele clareamento geral, já consegui esse refinamento que vai promover o estímulo à renovação celular. As peles mais envelhecidas, a tendência é que essa renovação celular se torne mais lenta e com isso a pele vai ficando cada vez, né, mais ressecada, mais desidratada, mais escurecida, opaca, né, sem viço. Então eu já estimulo esse processo de renovação celular, que é uma característica de peles mais jovens, né, essa renovação mais rápida. E também vou favorecer a permeação de princípios ativos, tá? Então nessa associação, peeling diamantes e depois jato de plasma, tá? Então, peeling diamantes com esses parâmetros, essas características da aplicação para o estímulo da epiderme, para melhorar a qualidade da epiderme. E depois eu venho com o jato de plasma para tratar a derme. E aí, o jato de plasma, eu vou trabalhar uma técnica que é específica sobre a área das rugas.
que é uma técnica que nós chamamos de fulguração, tá? Então, uma fulguração pontual, tá? Que eu tenho o objetivo de estimular os fibroblastos, porque eu vou promover uma lesão, é uma lesão térmica, tá? Então, ali eu vou promover um aquecimento grande ali naquela região, eu lesiono a pele, sempre aquilo que eu falo pra vocês, né? Respeitando os parâmetros para que seja uma lesão programada e controlada. E aí, eu lesiono essa pele, além de promover o reparo tecidual, porque eu estou lesionando, eu tenho inflamação e depois eu tenho, né, reparação, regeneração desse tecido. Também eu observo que ocorre uma retração em torno dos pontos. Então, quando nós fazemos uma aplicação, que é uma aplicação, tá? Essa fulguração pontual em torno da ruga, tá? Mais ou menos isso aqui, não sei se aqui vocês conseguem ver, mas aqui como se fosse a ruga, né, o sulco profundo, então eu vou fazendo os pontinhos nas laterais. Quando ocorre essa retração em torno de cada ponto, o tecido é tracionado e a tendência é a ruga se superficializar, tá? Então, eu tenho essa retração em torno dos pontos, é uma resposta mais imediata, e depois eu tenho esse estímulo ao processo de regeneração, né? Aumentando colágeno, elastina, ácido hialurônico. E além disso, eu vou associar os princípios ativos, claro, né? Então, princípios ativos que são hidratantes, que são antioxidantes, antiglicantes e principalmente aqueles que estimulam os fibroblastos na síntese, né, das proteínas, colágeno e elastina, tá? Então, o ácido hialurônico é muito interessante, nós temos um ativo que é chamado de matrixil, que é um microcolágeno, então ele já tem o seu efeito, mas ele estimula também. Silício orgânico é muito interessante, tá? Então, nós temos aí vários princípios ativos, os fatores de crescimento, né, IGF, o fator de crescimento transformador, o EGF, são vários fatores, fator de crescimento fibroblástico básico, que estimulam os fibroblastos a produzir mais proteínas, tá? Então, nós vamos associar também estes princípios ativos, tá? Então, essa é uma associação que eu posso utilizar tanto para as linhas mais superficiais quanto mais profundas. É claro que nas linhas mais superficiais, tá? Quando eu não tenho um quadro tão evidente de flacidez, eu vou ter uma resposta muito melhor com essa associação, tá? E a outra associação que eu quero falar para vocês já é para aqueles casos onde eu tenho as rugas um pouco mais evidentes, um pouco mais profundas, e um quadro onde eu tenho uma associação de flacidez, tá? Porque são duas técnicas que nós vamos aplicar de forma geral, tá? Eu poderia aplicar somente sobre as rugas? Posso, não tem problema, mas é interessante que você aplique de uma forma geral, tá? Que são a radiofrequência e o microagulhamento, essas são as duas técnicas, tá? As duas técnicas eu posso optar por aplicar somente na área de rugas, tá? Mas eu não acho interessante, já que, né, essa paciente que apresenta rugas, muito provavelmente ela já tenha um certo grau de flacidez, tá? Então, nesse caso de radiofrequência e microagulhamento, eu preciso observar que qual é o intervalo entre uma sessão e outra, tá? Porque são procedimentos que eu já preciso, né, um intervalo um pouco maior. Quando eu falo, né, só voltando um pouquinho, quando eu falo do peeling diamantes com o jato de plasma também eu preciso, né, um intervalo para a regeneração, que seria aí de 21 dias, pelo menos, tá? E aí eu posso, né, iniciar, o ideal é iniciar com o peeling de diamantes, associando a princípios ativos, né, hidratantes, até clareadores, antioxidantes, em torno de 2, 3 sessões, dependendo da pele, e depois eu entro com o jato de plasma. E aí, professor, o que eu faço nesse intervalo de 21 dias que o paciente não vem? Você faz hidratações, protocolos cosméticos que ele vai estar fazendo até o momento de fazer uma outra aplicação do jato de plasma, tá? E aí você pode, depois do peeling que você fez o jato, você fez as hidratações semanais, dependendo das condições e da necessidade dessa pele, você pode fazer outra sessão de peeling para depois ir para o jato e depois as hidratações, tá? Então, você precisa um plano de tratamento, tá? Hoje, nosso objetivo é trazer as técnicas, né? Como nós vamos associar. É claro que é importante saber como fazer essa associação. Se eu faço na mesma sessão, se eu faço em sessões alternadas, né?
se eu faço, qual é o intervalo entre as sessões, tá? E aí, esta segunda associação, então, né, como eu vinha dizendo para vocês, tenho peles, então, com uma presença, uma quantidade maior de rugas mais profundas associada à flacidez, e faço de uma aplicação mais geral, tá? Nós podemos realizar radiofrequência e microagulhamento na mesma sessão, tá? Iniciando pelo microagulhamento, tá? Não vamos, às vezes me perguntam assim, professora, mas eu vou fazer o microagulhamento, eu vou fazer a radiofrequência antes, desculpa, gente, radiofrequência antes, tá? Eu vou começar pela radiofrequência, ela vai fazer uma vasodilatação e depois eu vou pro microagulhamento, não vai sangrar muito, tá? Não acontece, gente, é bem tranquilo, tá? E nós fazemos a radiofrequência antes, por quê, tá? Eu não posso promover esse agulhamento que pode, né, sangrar, eu vou falar um pouquinho da técnica, né, que eu costumo indicar, e depois eu venho para o uso do aplicador da radiofrequência. Nem todos os aplicadores são autoclaváveis, né? Eu vou entrar em contato com essa secreção, então eu tenho uma garantia maior fazendo o microagulhamento antes, tá? Perdão, gente, a radiofrequência antes, tá? Fazendo a radiofrequência antes, depois eu venho com o microagulhamento. Não vou ter essa vasodilatação aumentada. Agora, se eu fizer o microagulhamento primeiro, para depois fazer o calor da radiofrequência, além dessa questão da ponteira, aí sim eu posso, por conta da vasodilatação, eu já tenho ali as lesões, né? A favorecer um sangramento maior, tá? Então, nós podemos realizar na mesma sessão, eu vou higienizar essa pele, tá? Eu vou realizar uma antisepsia com clorexidina e depois eu venho e faço a técnica da radiofrequência de uma forma geral, pensando em estímulo de colágeno, pensando em estímulo dérmico. Então, eu preciso utilizar aquele cabeçote específico para isso, dependendo, né, do fabricante, do meu equipamento, aquele cabeçote que a radiofrequência atinge a derme, tá? Aí eu vou estimular esse processo, né? Vou promover um calor, uma temperatura muito alta, que vai promover uma termocontração de colágeno, a partir disso, a síntese de novo colágeno, elastina e ácido hialurônico, tá? Então, para isso, eu preciso trabalhar aquela temperatura, né, entre 40 e 43 graus, tá? Que é essa temperatura na superfície, para que internamente eu esteja lá em 57, 60, que é a temperatura da termocontração, né, do colágeno. E aí, eu vou aplicar aquele tempo também determinado, de acordo com o fabricante, e depois que eu terminei, eu vou remover aquele meio de contato, né, que às vezes é uma glicerina ou é um óleo vegetal, vou remover totalmente e vou para o microagulhamento. O detalhe, esse é um detalhe importante, não posso deixar nenhum tipo de resíduo na pele, tá? E aí, depois eu venho e faço a aplicação, né, faço a antisepsia com a clorexidina e venho para o microagulhamento. Esse microagulhamento precisa também promover um estímulo dérmico, tá? Então, não é somente uma técnica de drug delivery, uma técnica somente na superfície para abrir canais e favorecer a permeação de ativos. Não, é uma técnica para indução percutânea de colágeno, tá? E para isso que a gente precisa utilizar a agulha de comprimento, né? Pelo menos o comprimento de 1 milímetro, tá? 1 a 1,5. Eu gosto bastante de trabalhar 1,5, tá? E aí eu vou dosando, né, com o número de passadas, com controlando o peso da minha mão, mas o 1,5 dá pra gente trabalhar desde as linhas mais superficiais até aquelas mais profundas, tá? E aí, é claro que, tá, eu preciso do estímulo dérmico, mas quando que eu observo que esse estímulo dérmico aconteceu? Quando eu tenho um padrão homogêneo de petequias. Se lembram o que são as petequias? A petequia é uma hemorragia pontiforme. Significa que você lesionou a parede de um vaso sanguíneo, ocorreu extravasamento de sangue. A partir desse extravasamento é desencadeado o processo inflamatório. E após o processo inflamatório, o reparo tecidual, tá? Então, não tem reparo tecidual sem inflamação, tá? Então, mas não significa que eu preciso de porejamento de sangue em todas as áreas, muito menos que precisa escorrer sangue em todas as áreas que eu aplico, tá? Em nenhuma área precisa, na verdade. Então, quando se formam petequias ou às vezes o porejamento, pontinhos de sangue é suficiente, tá? É que muitas vezes, dependendo da espessura da pele, da vascularização, né?
naquela região, às vezes antes de ver a petequia já surge um pontinho de sangue, tá? Então surgiu um pontinho de sangue nessa região já, né? Não preciso ficar insistindo mais. Eu sei que eu já promovi o estímulo dérmico, tá? Aí eu vou limpar, vou retirar esse sangue e vou aplicar os princípios ativos, né? Voltados para o rejuvenescimento. E aí, estas sessões, tá? Elas serão sessões alternadas com hidratações. Então, eu tenho o intervalo, né, entre uma sessão e outra de radiofrequência é em torno de 7 a 15 dias, tá? Então, nós já vamos pensar em 15 dias de intervalo. E do microagulhamento vai ser de pelo menos 21, 24 dias, tá? Para indução de colágeno. Então, o que eu vou fazer entre as sessões? Hidratações, tá? Então, eu preciso hidratar essa pele, eu preciso continuar utilizando princípios ativos que vão favorecer essa síntese de colágeno, tá? Além destes ativos que eu uso nas minhas sessões semanais, eu não posso esquecer do skincare, que é o que o meu paciente vai utilizar em casa, todos os dias, tá? Então, interessante até que eu tenha uma formulação para o dia, uma formulação para a noite, além daquilo que é o básico da higienização, da fotoproteção, né, que nós já sabemos. Então, isso tanto na associação de peeling diamantes com jato de plasma, quanto nessa associação de microagulhamento com radiofrequência, tá? Uma outra forma de trabalhar essa associação do microagulhamento com a radiofrequência é fazer em sessões alternadas, tá? Ao invés de fazer no mesmo dia, eu faço uma sessão de radiofrequência, aí eu faço uma de hidratação. Quando deu 15 dias, né, que passou ali da rádio, eu faço a primeira do microagulhamento. E aí eu vou alternando microagulhamento, hidratação e radiofrequência. Assim eu consigo esse intervalo, né, de 15 a 20 dias entre cada procedimento que estimula a derme. Mas eu vou estar fazendo a distância de uma radiofrequência para outra vai ser de 30 dias, de um microagulhamento para outro vai ser também de 30 dias. Mas o meu paciente vai estar comigo toda semana. Na semana que não é micro nem rádio, é hidratação, tá? Então, é uma associação também muito interessante quando eu tenho, além de rugas, a flacidez, tá? Ah, professora, mas e se eu quiser associar 3 recursos? Se eu quiser, por exemplo, fazer nesse protocolo que eu vou usar radiofrequência com microagulhamento, eu posso associar também um peeling mecânico, um peeling diamantes, ou ultrassônico, um peeling plasma, para melhorar essa condição da epiderme, tá? Lembrando, gente, que o microagulhamento também melhora a condição da epiderme, ele também estimula o processo de renovação celular, tá? Mas se você tem uma pele, né? Porque aí o que acontece? Quando a gente encontra ali o paciente, ele vem com a queixa principal rugas, né? Mas você começa a observar que tem flacidez também, tem uma melanose também, tem um escurecimento geral também, você já quer tratar as outras coisas, né? Então, se você fazer um peeling mecânico, tá? No mesmo dia da radiofrequência, ok, não tem problema, tá? O que nós não podemos é associar peelings químicos dentro do plano de tratamento da radiofrequência, tá? Então, você faz o peeling mecânico suave, higieniza essa pele, faz o peeling mecânico suave, vai para a radiofrequência. E no dia do microagulhamento, poderia também? Poderia também, eu só tenho que observar se essa pele realmente tem necessidade. Posso também higieniza, faço um peelingzinho suave, mecânico, e depois vou para o microagulhamento? Pode também, tá? Não tem problema. A gente só não costuma, dentro desse protocolo, associar os peelings químicos, tá? Porque não é compatível com o calor da radiofrequência e também não é compatível para fazer no mesmo dia do microagulhamento, tá? O peeling químico, né? Os ácidos queratolíticos, ok? Então, nós temos uma perguntinha aqui, eu vou só concluir, tá? E aí já respondo as perguntas de vocês, tá? Então, essas são 2 opções, tá, de associações para uma pele que tem rugas mais delicadas, suaves, né, mais superficiais, mais finas, e para uma pele que já tem rugas mais profundas, mais numerosas, associado à flacidez. E que, gente, eu já tive casos, e ex-alunas minhas já tiveram casos de pacientes que deixam de fazer a toxina botulínica a partir do momento que começam a realizar esses tratamentos, tá?
Nós temos um público também que gosta de estar na estética toda semana, que gosta desse atendimento, que gosta desse cuidado, né, dessa sessão que é um pouco mais longa, não que seja, né, uma eternidade. Hoje ninguém tem tempo para ficar encaixando sessões muito longas, né? Mas esse tempo que o paciente vai lá, que é só para ele, que ele relaxa, que ele deita lá, que ele está se cuidando, que não é um procedimento rápido, né? Nem rápido e que às vezes, né, o microagulhamento tem um pouco a questão de quando a pessoa tem receio de agulha, dá pra gente substituir, dá pra gente, né, utilizar algum outro recurso, mas nós vamos utilizar anestésicos, né, então anestésico tópico bem eficaz para diminuir esse desconforto do paciente, para que ele, né, tolere a aplicação. Então, nós temos esse público, tá, e eu já tive casos e já presenciei, né, de ex-alunos, do paciente quando está lá chegando no finalzinho, vai perder a validade, o botox, ele começa a fazer um planejamento desse, né, de gerenciamento da pele, de cuidado, de estímulo da própria pele, né, não é somente fazer um preenchimento, não é somente paralisar uma musculatura, ele observa que a resposta vem e ele acaba deixando de fazer a toxina, tá? Isso mais evidente, claro, para aqueles pacientes que começam mais cedo, que começam a tratar de uma forma preventiva, quando o problema não está ainda tão, né, comprometido. Apesar de que, aquilo que eu falei para vocês, se a pessoa tem muitas rugas profundas já instaladas e ele vem e faz a aplicação da toxina, também ele não vai ter uma resposta satisfatória. A toxina vai prevenir que esse processo, né, continue, que essas rugas continuem se aprofundando, mas ele vai precisar de algo mais ali para preencher. Tá? Lembrando que quando o paciente está com a toxina, tá? Não é interessante realizar nem o jato de plasma, nem microagulhamento, nem a radiofrequência, tá? Não é interessante no sentido de que, como é uma substância que não é permanente, tá? Ela vai perder a sua validade, você acelerar o metabolismo na região, assim, acelera também a eliminação, né? O efeito dessa toxina, tá? Então, é claro que, né, o paciente não vai gostar, tudo tem que ser conversado, tudo tem que ser, né, muito bem orientado para o paciente tem que estar muito ciente, né, muito bem informado com relação aos tratamentos, ok, pessoal? Então, o que eu gostaria de trazer hoje para vocês, né, então, né, com esse tema, né, de como tratar rugas, né, ou tratando as rugas sem o botox, né, sem o uso da toxina botulínica e trazendo aqui para vocês essas duas sugestões de associações, ok? Então, eu quero agradecer a participação de vocês, tá? Convidá-los para as próximas lives, tá? Às terças-feiras, às 21 horas. Não esqueçam de me seguir aqui no perfil e também de se inscreverem lá no canal do YouTube, tá? E aí, nós temos aqui uma perguntinha da Elisângela, tá? Boa noite a todos, né? Mais uma vez. Qual o risco de hipercromia inflamatória, né? HPI, né? Nós chamamos de hipercromia pós-inflamatória. É contraindicado para o melasma, né? Então, eu sempre tenho um risco maior de hipercromia pós-inflamatória em fototipos mais altos, né? Então, nós consideramos como fototipos baixos as peles brancas, de 1 até 3, né? E fototipos mais altos, de 4 até 6. Mas eu já tenho um cuidado a mais com o fototipo 3, mesmo sendo uma pele branca, porque eu sempre digo, é branca, mas é a branca que tem mais melanina, tá? Então, eu já cuido ali. Então, sempre que eu tenho qualquer procedimento que eu vou utilizar, que eu vou lesionar a pele, em um fototipo mais alto, existe um risco de HPI. Quanto maior o fototipo, quanto maior o nível da lesão, tá? Tanto em profundidade quanto em abrangência, aumenta minhas chances de HPI, tá? Então, alguns procedimentos nós podemos fazer a modulação da melanogênese, tá? Então, essa modulação da melanogênese, ela é feita com o uso de cosméticos, que você indica para o paciente utilizar de forma tópica e de forma oral, antes de fazer essa sessão que você vai agredir um pouco mais essa pele, tá? Fazer o microagulhamento dessa forma para indução percutânea de colágeno, fazer o jato de plasma e a radiofrequência sobre uma área de melasma é contraindicado, tá? Porque o microagulhamento, ele é indicado para o melasma somente permeação de princípios ativos, tá? A gente tá oscilando a energia aqui, mas acho que tá indo, né?
Então, somente para a permeação de princípios ativos, esse efeito de drug delivery, que é utilizado para o tratamento do melasma, tá? Então, nós não fazer essa técnica, né, com... Acabou a energia, gente. Essa técnica mais... Vou continuar falando, porque aí vocês, né, vão entendendo. Fazer essa técnica com de indução percutânea de colágeno, tá? Com o microagulhamento, com agulhas mais longas, existe um risco muito grande de HPI, tá? Em fototipos mais altos, o paciente que já tem tendência ao melasma. Então, para o melasma, é somente drug delivery, tá? Radiofrequência não é interessante sobre a área de melasma, porque o calor também, né, essa alta temperatura também vai desencadear o processo inflamatório. E aí, se é o fototipo mais alto, com tendência à hiperpigmentação que já tem o melasma, pode sim evoluir para HPI, tá? E o jato de plasma também. O jato de plasma, ele tem até uma contraindicação, né, dos fabricantes para os fototipos 5 e 6. A radiofrequência e o microagulhamento, eles não são contraindicados para esses fototipos altos, tá? Nós só precisamos observar, né, ter cuidado, e se o paciente tem melasma, nós não vamos fazer, tá? Dessa forma que desencadeia o processo inflamatório, tá? Mas o jato de plasma existe essa contraindicação, então eu sempre oriento, né, para os fototipos 1 e 2 é tranquilo, não precisa modular a melanogênese, para os fototipos 3 e 4 eu já faço a modulação, e para os fototipos 5 e 6, inicialmente é contraindicado. Nós precisamos avaliar o perfil do paciente, o tipo da alteração, e aí podemos até fazer a modulação ou não, tá? Porque sempre vai ter um risco maior de HPI nos fototipos mais altos, ok?